Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa mesa linda dessas duas criaturas lindas, maravilhosas, essas minhas amigas. Eu fico até assim, como é que eu vou apresentar? Elas mandaram, gente, um textinho desse tamanho, assim, muito humildes, né, para a gente apresentar as duas aqui nessa mesa. Mas eu acho assim, até que o mais importante é eu dizer sobre essas duas, mais do que qualquer outra coisa, é dizer que elas são duas pessoas muito queridas e especiais, duas profissionais competentíssimas, maravilhosas, aquelas pessoas que a gente percebe de longe que elas gostam do que fazem, porque elas se dedicam, fazem as coisas com muito amor e muito carinho, são sempre muito atenciosas, né, e especiais com os seus alunos, com os seus orientandos, compartilham tudo. Então, enfim, eu tenho assim, muito orgulho, eu sou muito fã da Carla e da Ana, então, que estão aqui conosco, nessa mesa que se chama Linguagens, Tecnologias e Escola. O que temos, né? Que pergunta difícil e complexa. Se a gente fosse falar só de uma dessas palavrinhas, já seria muito complexo, né? Mas juntando todas assim, que difícil, é muita complexidade. Então, meninas, de novo, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui, é uma honra para nós, para a Unisc, para o programa de pós-graduação e para o nosso evento, que já está na sua 10ª edição. Já são 20 anos desse evento super bonito e consolidado, que reúne assim, sempre muita gente boa, então assim, muito orgulho de que vocês estejam aqui com a gente. Só agradecer, porque a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, parece que a gente não tem agenda, parece que a gente está, né, 24/7, 24/7, né, o tempo todo, às vezes em 2, 3 frentes, né, ao mesmo tempo. Eu vou, então, ler muito rapidamente aqui esse super mini currículo que elas enviaram, que diz assim, abrindo aqui. A Ana Elisa Ribeiro, então, é professora titular do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atua na pós-graduação em Estudos de Linguagens, no bacharelado em Letras e no ensino médio. É doutora em Linguística Aplicada pelo FMG, e o seu livro mais recente é Multimodalidade, Textos e Tecnologias pela Parábola Editorial, né? Sem esquecer que ela é uma poeta maravilhosa, né? As duas, a Carla ainda por cima canta. Ah, mas esqueci que a Ana, vocalista de banda de rock, né? Mas isso ainda não está aqui no currículo. E a Carla Viana Coscarelli é doutora em Estudos Linguísticos na Faculdade de Letras da UFMG, onde é professora titular, atua na graduação e na pós-graduação nas áreas de língua portuguesa e linguística aplicada, coordena o projeto de extensão Redigir. Eu vou dizer assim, ó, quem não conhece o Redigir está atrasado, não sabe o que está perdendo. É um espacinho lá obrigatório para o professor de qualquer área de linguagens, talvez dizer assim, para todos os professores, é um espaço especial. Entre suas publicações estão o livro de Receitas do Professor de Português, que lindo esse nome, maravilhoso, pela editora Autêntica, e o Tecnologias para Aprender, da editora Parábola. E aí, eu gostaria também de dizer que lá no hall do evento, lá da plataforma, tem embaixo lá, à direita, o linkzinho da Parábola, para entrar lá e comprar o livro das duas, né? Que, enfim, são obras necessárias e muito bonitas. Então, meninas, vamos fazer assim? A Ana começa, tem, então, meia hora para falar, e depois a Carla fala, e aí a gente faz um debate, mas assim, vamos nos sentir em casa aqui, né, de uma interromper a outra, tá? E eu vou ficar aqui na escuta de vocês duas. Pode ir lá, então, Ana. Boa tarde. E nem precisa ficar na escuta, você pode também conversar com a gente, viu? E o pessoal todo aí também, boa tarde. Obrigada pelo convite. Mesa com vocês duas, não tem jeito de não topar, né? Uma coisa maravilhosa.
Sou amiga da Carla há muitos anos, amiga da Ana há muitos anos. É uma pena não estar aí, né, pegando uma chuvinha. Estamos aqui pegando um calorzinho, né? E a gente combinou aqui, não foi só ordem alfabética, não, mas é porque eu vou falar uma coisa mais genérica e a Carla vai falar uma coisa que tem mais exemplos, vai ser mais legal para a gente perceber a concretude da coisa, né? E, de fato, como a Ana Munari disse, o título da mesa é muito amplo, muito complexo, muito difícil. Eu vou tentar abordar alguma coisa disso, espero que seja proveitoso. E eu sempre acho, toda vez que eu vou começar a falar, eu tenho a impressão que eu não vou conseguir falar o que eu quero, mas eu sempre gosto de convidar a leitura das coisas que a gente escreve, que a gente produz, porque lá no texto escrito, às vezes, a gente explica melhor, dá exemplos melhores. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha. Chegou aí? Sim, chegou aqui. São poucos slides, tá, gente? Eu vou tentar sumarizar umas coisas aqui com eles e me organizar um pouco. Eu e a Carla pensamos muito nessa história do ou e do e. Não é aula de gramática normativa, né? Aquelas orações coordenadas, né, Carla? Aditivas, alternativas, acho que todo mundo lembra, mas é para isso que serve, né? Aquela aula que a gente não viu sentido lá não sei quantos anos atrás, é para isso que serve, para a gente fazer sentido com as coisas. E a gente tinha pensado o seguinte, não é ou, é e, né? Não pensar tecnologia, linguagem, escola como coisas concorrentes. Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, então, eu sou a Anelisa, do Cefet. Aqui a gente trata muito desse assunto, na pós-graduação, principalmente, mas tudo aqui, nosso bacharelado em edição, tudo tem a ver com linguagem e tecnologia, né? O que a edição é uma área, vamos pensar até assim, uma área profissional, não só academicamente, mas profissionalmente, mercadologicamente, né? É uma área muito afetada pelas tecnologias de ler e de escrever, pelas tecnologias de publicar, de fazer circular, né? Então, não tem jeito de não abordar esses nossos assuntos. Então, eu pus aqui uma telinha assim, quando é ou. E aí eu estou pensando na maneira como a gente enquadra esses elementos, linguagem, tecnologia, em especial tecnologia e educação. Quando a gente entende ou enquadra os elementos dessa situação, ou as possibilidades que conectam linguagem, tecnologia e escola, linguagem, tecnologia e educação, para não falar que escola e educação são a mesma coisa, a gente viu que não são ou não, pode ser que não sejam. Né? Durante a pandemia, a gente teve que, por exemplo, desconectar um pouquinho o território da educação, né? É quando a gente enxerga essas possibilidades como concorrentes, como excludentes entre si, como exclusivas, como substitutivas. Então, é quando a gente olha para as coisas, e isso está no nosso discurso, inclusive, e é preciso tomar cuidado justamente com o discurso, porque ele nos denuncia. Né? A gente fala das coisas como se uma fosse isto ou aquilo. Né? Num cenário que é absolutamente complexo, diverso, com uma paleta de opções muito grande. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente restringe as coisas, e pensando como professora, eu restrinjo os meus alunos quando eu trato tudo como ou isto ou aquilo. Eles, nas práticas sociais deles, eu, nas minhas práticas sociais, não trato como ou. A gente junta as coisas. Né? Então, quando a gente trata, por exemplo, o analógico e o digital como ou, e isso é muito comum da gente ver. Peraí, deixa eu tirar essa janelinha da minha frente. Então, o analógico e o digital estão mesclados há muito tempo nas nossas práticas sociais. Eles não são isto ou aquilo,
e não estão necessariamente em polos opostos. Isso é um jeito de enquadrar. Lá no pessoal que estuda cognição é o frame, né? A Carla que é fera nisso. Tem outros nomes para essas coisas, na análise do discurso pode ser uma outra coisa, né? Mas é esse jeito grande como a gente olha para as coisas que acaba conduzindo o nosso pensamento sobre aquilo, ou a maneira como a gente vai falar dos objetos que a gente escolhe para estudar, para pesquisar, para fazer, né? Então, essa história de que o analógico é uma coisa, o digital é outra, é meio engraçada, porque na nossa vida isso está misturado. Como alguns espaços das nossas vidas se esforçam para resistir ou para evitar, e a escola é um desses espaços, que até antes da pandemia evitou muito essa mescla, evitou muito os usos mais, vamos chamar assim, mais contundentes de tecnologias, por exemplo. E muitas linguagens, como eu disse antes, estão, assim, para não dizer todas, estão intimamente relacionadas com tecnologias de comunicação. Só para lembrar que livro, caderno, lápis, quadro negro é tudo tecnologia, né? Então é difícil falar de linguagem abstraindo e desmaterializando, embora isso aconteça com frequência, a gente faz isso nas análises de sala de aula, vai para a sala de aula, trata o texto como se ele pairasse no ar, como se ele não tivesse a ver com muitas outras coisas que dizem respeito aonde ele foi feito, onde ele circula, como que ele nos chega e etc. e tal, né? Então, é interessante como que a escola evita um pouco essas possibilidades. E como que nós podemos tender às noções dicotômicas e polarizadas, quando a gente pensa assim, óbvio, a gente está pensando alternativamente, né? Ou este ou aquele, não cabe os dois. Então, a gente começa a falar em sim ou não, em vantagem e desvantagem, em limitado e livre, né? Em isto ou aquilo, em lá e cá, sem a menor necessidade. Porque, como eu disse lá no 1, essas coisas estão mescladas, estão misturadas. Então, a quem interessa isso? A quem que interessa dizer você deve fazer isso e não aquilo? Não pode usar os dois juntos, né? Pensando em linguagens e tecnologias e educação, né? Então, eu acho que por exemplo, eu vejo muitos trabalhos, pessoal pesquisando, por exemplo, tecnologias como livros digitais, né? Aí o pessoal acaba esbarrando lá no vantagem e desvantagem. O livro digital é vantajoso por isso e isso, e o livro analógico é um limitado, uma desvantagem. Gente, por favor, né? Esse é um enquadramento do tipo ou. E por que eu estou falando? Porque eu acho que esse enquadramento trava a gente. Ele limita o que a gente vai fazer, tanto o nosso jeito de olhar, quanto o nosso jeito de agir. E aí, como professora, isso é bem complicado, porque eu tenho que falar disso para outras pessoas, né? Aí eu fiz aqui uma tela do E. Quando a gente entende ou enquadra os elementos dessa situação, ou as possibilidades, como interpoláveis, conciliáveis, contíguas, não precisa ser fronteira, pode ser um contínuo. Eu pego isso e levo para ali, né? As pessoas trafegam com as coisas. As pessoas até trafegam no sentido de tráfico mesmo, né? Leva uma coisa daqui para lá, transpõe, adapta. Eu acho que a gente é muito mais inteligente para fazer as coisas de linguagem, tecnologias e tal, com o E do que com o OU. E eu acho que a gente faz nas nossas práticas sociais. Por que eu estou falando isso? Teve uma pesquisa, sei lá, eu acho que foi em 2019, ela foi publicada 2020 ou 2021, mas uma pesquisa que a gente fez com os meninos do ensino médio, falando das leituras de livros deles, dos equipamentos que eles usavam. E era uma pesquisa toda assim, de práticas sociais, não era... A gente pegou a escola como um ponto de partida, mas o que eles faziam para ler os livros? E eles, meninada de 15, 16 anos, quer dizer, não dá nem para alegar aquela história do é porque é velho, é imigrante digital, nada disso, moçadinha de 15 anos, né? Eles faziam um uso muito interpolado de todos os equipamentos que eles tinham.
o mesmo livro. Então, na época, eles estavam lendo... Eu lembro que tinha uma série que estava lendo Macunaíma, classicão de todos os tempos, né? Nós lemos Macunaíma e até hoje os meninos estão lendo Macunaíma. Não tem nada contra ler Macunaíma, mas vejam que a escola tem essa característica de ser, nesse sentido, bastante conservadora, né? E aí, o que eles diziam? Eles tinham Macunaíma na mochila, emprestado da biblioteca, e tinham no celular, e tinham em tudo quanto é lugar que eles pudessem. Tinha um PDF que eles arrumaram na internet, tinha... E que hora que eles liam? Dependendo da conveniência. Não tinha concorrência nas práticas deles. Né? Não era uma coisa assim, eu tenho que queimar toda a minha biblioteca de papel porque agora eu leio no celular. Esse é um papo meio engraçado assim, para as práticas sociais. Né? Então, o analógico e o digital mesclados, né, na leitura, nas comunicações, nas nossas comunicações diárias, privadas, né, a gente mistura as coisas, a gente manda mensagem de WhatsApp para a pessoa que a gente encontra em casa à noite. Não é uma questão só de quem está longe, é uma questão de uma comunicação toda misturada. O banco, né, a gente não pega dinheiro só se você for lá e sacar o dinheiro, mas é tudo há muito tempo misturado com dinheiro digital que a gente nunca viu. Né? Muito da nossa sociedade está nesse lugar da nuvem, assim, né? E a gente materializa e desmaterializa essas coisas nas nossas relações. Então, uma identificação de potencialidades ou benefícios, que era uma coisa que esses meninos que eu estou mencionando percebiam, por exemplo, identificando potencialidades e benefícios sem perder a criticidade e a inteligência para lidar com esses elementos. São muitas possibilidades. Nós temos, então, vamos chamar de... Eu falei cena, cenário, né? O Kress fala uma outra coisa, ele fala... esqueci a expressão dele, mas é assim, horizonte, né? Esse repertório que a gente tem hoje, que é muito mais complexo em termos de linguagens e tecnologias do que em épocas passadas, mas a gente fica brigando com eles, assim, né? Excluindo coisas do repertório que a gente pode ter com alguém, ou que alguém pode se formar para ter, né? E tender as noções mais conciliadoras, que são este e aquele, a conveniência, quer dizer, eu uso um para um momento e uso outro para outro momento. Dependendo, as respostas dos meninos eram muito assim, dependendo se eu estou no ônibus e tem lugar para sentar, ou se eu vou ter que viajar de pé. Olha como isso é social, assim, isso é ele no trânsito da cidade, indo para a escola ou voltando da escola, ele escolhe como ele vai ler, em que equipamento que ele vai ler, se ele está de pé ou sentado. É uma coisa tão boba e tão importante que eu fico pensando, gente, para que esse negócio, né? A gente fica fazendo essa propaganda da exclusão, se a gente precisa pensar na diversidade das possibilidades, né? Então, eles escolhem pela conveniência, não só nesse sentido, em outros muitos sentidos. Por exemplo, se eu estou mais cansado ou menos cansado, se eu estou em casa, se eu estou no sítio do meu pai, né? Eles dão respostas assim, e isso faz ele escolher a maneira como ele vai dispor daquele livro, no caso, mas a gente pensa isso para qualquer coisa, né? A preferência da pessoa. Eu vou deixar o affordance para depois, né? O kit, eu brinquei aqui com o kit ou a cesta de possibilidades que ele tem. Que kit que eu tenho? Por exemplo, eu tenho um kit assim, eu posso ler menu, repertório, enfim. Eu posso ler na tela aqui do meu PC, que está aqui na minha frente. Eu tenho um Kindle, onde eu posso ler as mesmas coisas, eu jogo de um para o outro. E o livro impresso e mais um tablet, eu tenho um kit legal, assim, né? E aí eu escolho, dependendo, hoje eu vou ler deitada na cama, não quero ficar sentada horas lendo um texto muito longo. Então, tem vários critérios que eu uso para escolher o que eu vou fazer com o meu kit. E qual é o problema disso? Nenhum. Né? Nenhum. Então, affordance é uma palavra um pouquinho mais desconhecida, mas é conhecido para quem estuda essas coisas, né? Que muito grosso modo, as possibilidades que o próprio objeto te dão.
né? Como é que eles usam muito no design? No design é mais fácil de entender, mas, por exemplo, o desenho da maçaneta da porta te dá uma sugestão de como você vai abrir aquela porta. Se você vai torcer, se você vai abaixar, se você vai empurrar, se você vai puxar, isso está meio embutido na affordance do objeto, né? Aí essa palavra foi migrada da psicologia para o design, do design para tudo que a gente está estudando aí há um tempão, nas coisas digitais, nas linguagens. Então, perceber as affordances é muito interessante, porque não é uma coisa que alguém tem que te ensinar, geralmente elas são, vamos dizer assim, intuitivas, e as pessoas fazem isso socialmente. A hora que eu vou usar o quê? Como que é melhor fazer isso e aquilo? Esse equipamento me dá tais possibilidades e esse outro me dá outras possibilidades, né? Então, essa coisa de chamar, de pensar ou pensar este ou aquele, vantagem e desvantagem, quando você pensa, enquadra como affordance, não faz sentido falar em vantagem e desvantagem. Porque não é vantagem e desvantagem, é a natureza de cada um. Cada um te dá as possibilidades daquele objeto, ambiente, design, o que for, né? Então, antes da pandemia, estou pensando aqui agora, assim, temporalmente, né? A gente via as tecnologias da TDIX, tinha um digital ali que eu tinha que ter colocado, né? TDIC, muito lateralmente, né? Muito timidamente, a escola tentando evitar, proibindo celular, né, muita escola proibia celular, lei estadual, né, lei municipal proibindo celular. Olha o nível de organização da coisa, lei para proibir celular na sala de aula, né? Muita coisa, muito assim, o que tem de tecnologia? Minha sala tem um data show. E aí, durante a pandemia, a gente viu que é muito mais, né? Tem que saber fazer muito mais, tem que saber usar muito mais. E não sabendo, a gente. Aí é uma pergunta: esse negócio todo que nos aconteceu, para os que conseguimos fazer, por exemplo, ensino remoto, que não foi todo mundo, a gente notou, escancarou a falta total de infraestrutura, né, do país para uma situação dessa e para qualquer outra que demandasse outra modalidade, outro tipo de coisa, né? A gente não tinha, não tem para todos, como é constitucional, inclusive. A gente está completamente fora dos direitos das pessoas, mas os que conseguimos fazer, será que isso foi um processo de letramento, né? De letramento digital, né? Será que a gente, quando é que a gente vai saber se foi? Porque ainda não deu tempo. Para ser um processo legal, ele tinha que ser apropriado, né, pelas pessoas, pelas escolas. Ainda está muito dentro da pandemia para a gente ter noção disso. Mas será que foi essa circunstância que nos levou a um eventão de letramento, né, desse tamanho? Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que começou 1 ano e meio atrás aprendeu 1000 coisas. Eu não estou falando se gostou ou não gostou, eu estou dizendo que aprendeu. Começou dando aula de um jeito e hoje provavelmente não dá mais aula daquele mesmo jeito. Né? A gente fez adaptações, a gente conversou com colegas, a gente trocou ideia, a gente aprendeu aplicativos, a gente fez um monte de movimento que será que foi um super mega evento de letramento, né? Nesse sentido? Eu torço para que tenha sido, mas ainda vamos ver. Por que eu estou falando que vamos ver? Porque na hora que voltar para o presencial, a gente não sabe o que vai restar. O que a gente vai levar de uma coisa para outra? Que tamanho de mescla a gente vai fazer? Ou a gente vai conseguir continuar pensando ou? Né? Eu acho um horror pensar ou depois de uma experiência de 1 ano e meio, 2. Não é um tempo desprezível, né? Mas é coisa para a gente pensar e observar e fazer pesquisa, como já tem muita gente pesquisando para ver o que foi feito aí durante a pandemia na educação, né? Então, que visão que nós teremos agora? A gente tem informações para tomar decisões? Eu estou falando até de gestão mesmo. As escolas estão se preparando para uma volta X ou Y, estão chamando de híbrido, e híbrido pode ser 1 milhão de coisas. Mas a gente tem informação de pesquisa
dizendo, olha, isso funcionou, isso não funcionou, para tomar decisões sobre como isso vai ficar? Né? Isso é fundamental. A gente não pode sair fazendo na intuição, até pode, eu acho até que é o que vai acontecer, mas na intuição é pior, né? Se a gente já tivesse noção, um desenho sério de, olha, isso aqui foi bacana, isso melhorou tal coisa. A diretora da escola do meu filho é um garotão de 17 anos, está no ensino médio, numa escola privada, numa rede grande aqui de Belo Horizonte. A diretora fez uma reunião nessa coisa de voltar para o presencial, fez uma reunião com todos os pais, tinha centenas de pessoas na tal da reunião, e ela disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte, palavras dela, teve menino que deslanchou no ensino remoto, teve menino que travou. Isso não é desconhecido da gente. Tem menino que deslancha no presencial e tem menino que trava no presencial. Tem muita gente que não se dá bem no presencial. Então, não é essa nostalgia de ficar tratando o presencial como uma coisa maravilhosa e resolvida, não me engana. Né? Tem muita gente que não... Aí o pessoal das línguas estrangeiras sabe mais que a gente. Acho que na língua materna a gente tem menos essas preocupações. Mas o pessoal da língua estrangeira fala muito, por exemplo, em estilos de aprendizagem, né, em motivação, uma série de elementos que podem ajudar uma pessoa a aprender uma língua, que eu acho que servem para outras coisas e para a língua materna também. Eu tenho certeza que eu tenho aluno que conseguiu fazer umas coisas no ERE, no ensino remoto, que ele não faz lá no presencial, e vice-versa. Então, eu estou falando que essa mescla ela pode favorecer quem dá conta de um e não dá do outro, e vice-versa. Né? É uma mescla que pode as affordances dela podem favorecer para essas pessoas que percebem, sentem, executam as coisas de maneiras diferentes. E aí, eu botei até aquelas bolinhas, essas bolinhas aí são parecidas com as que eu fico vendo, porque os meninos não abrem a câmera, né? Então, eu tenho aluno que é gato, eu tenho aluno que é teclado, eu tenho aluno que é o Mário, eu tenho aluno que é uma borboleta, né? E tem aluno, um monte que eu nunca vi na minha vida ainda, né? Que eu vou ver quando voltar, sei lá se eu vou ver. Então, é muito engraçado, né, esse jeito de a coisa acontecer. Então, eu vou falar um pouco agora da minha experiência como professora do ensino médio também, uma experiência de professora de redação na nossa instituição. Isso é separado, eu dou oficinas de redação para o ensino médio, e eu preciso ensinar essa moçada a escrever. Escrever gêneros que estão lá no currículo, né? Eu tenho umas ementas, aquela coisa toda do ensino médio. E eu fiquei numa situação tão doida durante esse ensino remoto que eu tenho achado o resultado melhor do que das oficinas presenciais. Por quê? Aí, aqui no quadrinho de baixo, tem a Base Nacional Comum Curricular. Lá na base, está muito claro, e a base, se ela herda coisas de documentos anteriores, então não é nem a base que é 2017, 2018, muito recente. Desde os anos 90, os documentos brasileiros vêm dizendo que o ensino de língua portuguesa tem que ter o texto como elemento central. Se vocês forem ler os documentos anteriores, e na base isso está explícito. Qual é a unidade de trabalho na aula de língua, linguagem? O texto. Né? E eu sou uma professora alinhada a isso. Eu fui formada assim. Eu me formei nos anos 90, essa discussão do texto já era muito forte. A linguística textual já era muito forte. Isso, para mim, está na minha formação e está no que eu concordo que seja interessante. Né? Então, alinhada a isso, eu também estou formada, e isso nem foi muito da graduação, já foi depois, na coisa dos gêneros textuais diversos, né? Das mídias diversas. Eu fui uma estudante interessada em mídias, porque já tinha passado dos anos 90 e o computador já estava aí. Então, tem uma coisa geracional nesse sentido. Para mim, isso sempre interessou, como estudante, pesquisadora, professora, e alinhada a isso, eu fico muito interessada em oferecer uma oficina de redação, uma aula de redação, pensada, multiletrada, né? Vamos dizer assim. Eu preciso ensinar coisas para eles que têm a ver com linguagens, com tecnologias, e certas coisas eu só posso fazer com certas tecnologias.
Então, é muito difícil para mim, se eu tiver que abordar gêneros digitais, vamos supor, então vamos trabalhar com meme, que é um negócio que o povo adora, cheio de trabalho sobre meme, né? Como que eu vou trabalhar meme, assim, meme simulando sem ir lá fazer? Para trabalhar com meme, eu preciso de uma certa tecnologia. Preciso falar para eles, olha, vamos procurar uma foto, vamos fazer não sei o quê, tem um gerador de meme, tem um não sei o que lá. E aí a gente vai pensar naquilo criticamente, ver como é que isso circula e etc. e tal. Mas assim, eu não gostaria de ter que fazer isso como eu sempre fiz e já não gostava, meio fazendo simulação, né? Então, o que tem acontecido durante o ensino remoto? Por exemplo, trabalhei com eles infográfico. Não tenho dúvida de que os resultados e as coisas que a gente fez foram muito superiores ao que eu fazia com papel e caneta. Porque infográfico não se faz com papel e caneta. A gente faz um infográfico com papel e caneta e mesmo os profissionais, eles fazem RAFs, né? São esboços que podem ser feitos a lápis. Mas na hora de produzir o infográfico, não é assim mais. Então, eu não consigo sair do RAF se eu estiver na sala de aula. A gente faz o RAF e o resto tem que ser assíncrono. Estou falando do presencial. O resto eu tenho que mandar fazer em casa. Porque ele arruma um computador em algum lugar e me traz um negócio pronto, mas eu não tenho acesso ao processo dele. E quando eu estava ali no ensino remoto, eu conseguia pedir a coisa, demonstrar a coisa, compartilhar a tela para mostrar o programa, como é que a gente vai fazer, vê-los fazendo, acompanhar, e eles tinham dúvida e tinham que voltar, até a entrega final desse trabalho, por exemplo, de infográfico. Então, eu consigo colocar o texto como elemento central, trabalhar com gêneros diversos e pensar nas mídias, produzir nas mídias, inclusive, né? Estou pensando aqui no computador e um monte de aplicativo que a gente pode usar para fazer isso. Sem falar no Word, que é a coisa mais besta do mundo, mas que eles não usavam. Eles não usavam o Word, né? E aí, de repente, a gente tem que só dimensionar, porque às vezes eles, por exemplo, pedem para fazer redação do Enem, e eu não consigo escapar da redação do Enem de jeito nenhum. Aí eu falo com eles só para ter cuidado, porque no Word eles escrevem muito mais. O texto fica muito mais compacto do que escrito à mão, né? Então eu falo com eles para tomar cuidado, porque lá no Enem eles vão fazer à mão um texto numa página muito curto, né? Então pode ser que, se eles se acostumar, tem que acostumar com essa coisa do tamanho, que costuma não ser, né, dependendo da profissão que a pessoa vai exercer. Isso é um critério, não é um critério, o tamanho do texto que você vai fazer. Então, eu vejo, por exemplo, que eles trocam ideias e resolvem problemas, tratando aquilo como, por exemplo, a gente fez uma atividade que eu compartilhei com eles pastas, cada turma tem sua pasta no Drive, e eles vão subindo as redações para dentro dessa pasta. Primeira coisa, todos têm acesso a todas. Eu não conseguia fazer isso, a não ser que eu pedisse todo mundo para ler o papelzinho de todo mundo, né? Ali no Drive, eles vão pondo os textos e eles todos têm acesso a todos, podem ler todos. E eu vou lá comentar com aquele balão. Eu abro um balão onde tem um probleminha, alguma coisa, uma coisa que eu quero perguntar, eu abro um balão lateral para conversar com eles. Então, eu não vou lá e ponho a vírgula ou tiro a vírgula onde ela está errada. Eu marco a vírgula e pergunto por que essa vírgula não está adequada aqui. Ele tem que achar um jeito de me responder. E eles estão, no meu caso, estão no segundo ano. Se não aprendeu que vírgula não separa sujeito de predicado até hoje, não adianta eu falar de novo que vírgula não separa sujeito de predicado. Às vezes a gente, inclusive, identifica que eles não sabem o que é sujeito e o que é predicado. Então, não vai saber a vírgula mesmo. É mais interessante que ele pesquise para ele descobrir, porque a minha tarefa não é bem essa, mas de quebra eu vou lá e digo, olha, você tem que identificar, para saber essa regra, você tem que identificar os elementos da oração, senão você não sabe a regra. Identificou? Ah, tá, é isso. Essa vírgula não pode ficar aí no meizinho aí, não. Você vai ter que tirar ela daí. Aí o cara talvez entenda e comece a fazer sentido para ele, né? Mas eu não vou entregar isso de graça, não. Quem tem que estudar isso é ele, né? Eu já estudei e já entendi. Então, eu acho muito legal o jeito como eles resolvem
problemas, e às vezes um vai lá e fala para o outro, que é ótimo, que é uma coisa ótima. Não sou eu que tenho que ir lá falar para todo mundo. O colega aprendeu e vai lá dar um toque no outro, né? E a minha sala presencial, minha sala mesmo física, aquele espaço geográfico lá, ele não nem favorece, nem encoraja os multiletramentos. Eu pus aqui como pergunta, porque eu acho que é uma pergunta para todos nós, principalmente colegas que ensinam língua, texto, leitura. Aquela arquitetura lá é uma affordance, ela me condiciona, ela não me deixa passar daquilo ali. Se eu não entender que a arquitetura dessa sala também me atrapalha, eu fico ali o resto da vida mandando escrever com caneta. Eles vão escrever com caneta, vão quebrar o galho, mas eles não vão atingir os multiletramentos do jeito que eu queria que eles atingissem. Eu precisava de uma outra arquitetura. É claro que eu estou falando um delírio aqui, né, gente? É um delírio. Assim, chegar lá e ter um laboratório bacana, né? Até conheço um no Piauí, por exemplo. A Carla também conhece, a Ana deve conhecer também o Ribamar, né? Que é um colega do Colégio Técnico de Floriano, da Federal do Piauí, que tem um laboratório dos sonhos lá, né? E a moçada produz coisas e, no final das contas, é um negócio altamente multiletrado. Mas, infelizmente, a gente tem uma affordance de aula que é bem difícil, limitadora, nesse sentido. Então, para eu fazer o que a BNCC está dizendo, eu precisava também de um outro enquadramento, assim, né? De um outro jeito de enxergar como é que eu vou dar aula. Na minha instituição, nem o laboratório de informática daquele que tem um só, né? Que as escolas geralmente têm um laboratório de informática com máquina sempre insuficiente, sempre, né? O pessoal bota 40 alunos numa sala, 44, 46, e o laboratório tem 15 máquinas, né? Tem 20, porque isso não é fácil de fazer, não é fácil de manter, é caro, precisa de manutenção constante. Tecnologia digital dá trabalho, né? E dá trabalho em todos os sentidos. Ela dá trabalho porque a estrutura precisa de manutenção, e dá trabalho porque a gente precisa de manutenção, né? A gente precisa ficar aprendendo o tempo todo, né? A fazer as coisas, a operar as coisas, a usar as coisas. Aparece um software novo, aparece um negócio. Então, é uma roda que roda, ela não fica parada. E isso é uma disposição que a gente precisa ter se quiser trabalhar desse jeito. Você pode enquadrar de outra maneira, né? Sem dúvida, outras formas de entender isso vão ser mais econômicas, mais sossegadinhas e muito menos multiletradas, né? Então, eu estou tentando fazer uma opção e gostaria de conseguir produzir isso numa sala de aula que encorajasse e favorecesse os multiletramentos. Então, é isso. Muito obrigada. Botei até um recadinho ali. Tenha um ótimo dia. Vou ouvir a Carla aqui, maravilhada, como sempre. E aqui tem os contatinhos digitais, se alguém quiser conversar depois, quiser trocar ideia, né? Pegar alguma coisa, bibliografia, não sei o quê, estou às ordens. Vou parar aqui, tá? Compartilhando. Obrigada, Ana. Maravilhoso, como sempre. Já não tenho várias coisas aqui para a gente conversar depois, mas deixa eu te perguntar, tu ainda está com aquele evento do Aula Aberta? Tô, a aula aberta tá rolando, 1, 2 vezes por mês. Ah, então tá. Então é outra coisa para prestar atenção aí no Insta, no Instagram, no Instagram, né? Que tu faz a aula aberta. Isso aí. Então tá bom. Que eu acho muito legal isso. Esse projeto é um projeto de extensão teu, né? Isso. Para quem quiser ver, tem todos no YouTube, a gente pôs tudo lá desde o início da pandemia, é só aula aberta, Cefet MG acha, tem as palestras todas, e esse mês é com a Carla, é uma professora maravilhosa que trabalha com tecnologias e tal, vai falar com a gente. Mas eu divulgo no Instagram, faço ao vivo no Instagram e depois a gente põe no acervo lá no YouTube. Legal, então tá bom. Vamos lá então, Carla. Adoro ouvir essa mulher, gente. Quem não?
Devia ter tido Quem uma não? professora assim. É, Olha, eu falo que você foi minha professora, aprendi com você. eu ainda duplica, sabe, Carla? Porque além de ouvir vocês que eu amo, eu ainda tenho um sotaque mineiro, que eu fico assim, ai, meu Deus, que saudade, Belo Horizonte. Ui. Ô, Ana, mas muito obrigada, viu? É uma delícia estar com você, com a Ana Elisa, que é amiga, colega, parceira, né? É muito bom. Então, é festa, né? Essa conversa, né? Do digital, do impresso, do virtual, do presencial, né? Que todo mundo, como a Ana falou, coloca como dicotomia, é um do lado do outro, é inimigo, né? É aquela coisa assim, né, o antagonista ali. Alguém tem que ser do bem, alguém tem que ser do mal. E isso é ruim, atrapalha tudo, né? Porque a gente tem que pensar mesmo como continuidade, como possibilidade, como modos diferentes de fazer, né? Possibilidades diferentes, por que não, né? Então, é ir, com certeza que é ir, é mescla, né? Como a Ana falou. Agora, realmente, a gente tem que pensar quando que aquilo é bom ou é ruim, né? Por exemplo, para o ensino infantil, né? Será que o ensino infantil remoto é uma boa saída? É bom, né? Pode ser bom, pode ter coisas muito positivas, mas a gente sabe que tem uma parte importante da formação infantil que é a socialização, né? Então, se você não promove isso, as coisas vão ficando complicadas. Aquela história do filho único, né? Filho único fica egoísta dentro de casa. Então, socializar, a gente aprende que quando a gente belisca o coleguinha vai beliscar a gente de novo, ou vai empurrar, ou vai dar um tapa, e a gente para de beliscar o coleguinha. Então, são vários elementos ali, né? Claro que tem muita coisa legal para fazer com os meninos online, né? Jogos, narrativos, gravações, animações, simulação. Bom, tem muita coisa. Mas o que eu vou falar aqui é mais para o adolescente para cima, né? Não vou ficar falando do ensino infantil, porque eu acho que tem as particularidades, né, do ensino infantil, porque essa socialização é super importante, né? O presencial é muito importante para eles, né? Mas o digital tem muita coisa para oferecer para todo mundo, né? Tem mais de 20 anos aí que eu estou trabalhando com ensino à distância, no computador, né? Não era por carta, né? Tentando mostrar que esse universo é rico, é importante, é necessário, super produtivo também. Eu já fiz várias experiências de dar a mesma disciplina online e presencial. E o online é muito melhor, assim, em vários aspectos, né? Esse que a Ana falou, por exemplo, quando eu dou disciplina online, todo mundo vê o trabalho de todo mundo. Então, uma coisa é a responsabilidade dele quando ele escreve uma folhinha e me entrega. A outra é quando ele vai postar e a turma inteira vai ver. Né? Que aí eles fazem um capricho aí na revisão e tudo, não quer pagar mico, e, né? Aquelas coisas. Então, assim, a gente tem muita resistência, né, contra o ensino à distância, historicamente, né? Medo de experimentar, um comodismo de algumas pessoas, talvez, preconceito de outras, uma falta de visão, assim, também, né, das pessoas, essa visão limitada, assim, agarrada no tradicional. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, para que eu vou mudar, né? Só que é aquela coisa, nós tivemos que ser atropelados pelas tecnologias digitais durante uma pandemia para a gente poder criar um mínimo de bom senso aí, ampliar um pouquinho a visão de que isso é preciso, isso aconteceu, isso está aqui, isso é uma realidade. E a gente tem que ver o que isso aí pode ajudar a gente, né? Como é que a gente vai usar, como a gente diz em Minas, como é que a gente vai usar esse trem aí agora, né? Então, tem muito preconceito. A gente teve uma palestra outro dia e o moço falou que eu sou pré-Moodle. E eu sou mesmo pré-Moodle, não tinha nem Moodle naquela época, né? A gente trabalhava com Yahoo Lists, que era uma lista de e-mails, né? Depois veio Teleduc, Moodle, aí as coisas foram melhorando, assim, facilitando demais a vida da gente como professor, né?
e um monte de experiências aí com turmas online, presenciais, e eu vejo que o online ele tem muita coisa para oferecer, né, para a gente que trabalha com produção de texto, com discussão de textos, é que a pessoa tem que ler, né? Não adianta chegar na aula presencial sem ter lido. Isso não acontece no digital, porque ele tem que ler, ele tem aquele espaço de tempo, porque ele vai chegar e vai falar assim, a aula é segunda de manhã, a professora não li. O que você vai fazer na sala de aula se você não leu? No online, para ele fazer a tarefa, ele tinha que ter lido. Se ele não leu, ele não fez a tarefa. Se ele não fez a tarefa, ele não estava na aula. Se ele não estava na aula, ele toma bomba. É simples assim. Ele toma falta, uma falta, duas faltas, três faltas, ele toma bomba. Porque ele não cumpriu as tarefas. Não é uma questão de estar presente ali. É uma questão de ter participado daquela coisa. Fica tudo registrado, né, gente? Então, assim, eu acho que o online ele não tem muita enrolação. Claro que tem uns alunos que sempre dão um jeitinho de enrolar a gente, né? Mas a enrolação no online ela é muito menor, porque ele tem as tarefas para cumprir, ele tem os prazos para cumprir a tarefa, e se o gato subiu no telhado, né, num dia, o gato vai sair do telhado no outro, ele vai ter condição de fazer, né? E no presencial é cheio das desculpas. Ele chega atrasado, ele sai mais cedo, ele atende o celular, ele não conseguiu fazer, né? Ele está desatento ali. No online, não, ele vai trabalhar, ele tem que fazer cumprir aquela tarefa, né? E fica tudo registradinho. Se o menino fala comigo que fez, eu vou lá e vejo que ele fez, porque o que ele entregou está ali registrado. Na sala de aula, ele pode falar comigo que ele me entregou e não entregou. Então, fica a minha palavra contra dele, né? Eu posso ver quantas vezes ele entrou no ambiente, eu posso ver o que ele fez quando ele estava ali dentro. Está tudo registrado, né? Eu posso ver quantos comentários cada um fez no trabalho do colega, qual que é a qualidade daquele comentário. Eu entro ali, eu vejo a vida da pessoa toda. Está tudo ali para mim, né? Então é muito fácil acompanhar. Aí eu posso virar ali, depois de, sei lá, algumas semanas de aula, fulaninho, você não está fazendo isso, presta atenção, isso vai ser importante no final. Fulaninho, né? Você não entregou a tua tarefa, entrega isso, não você... Sabe, dá para a gente ir levando. Esses comentários que a Ana falou, né? O menino entrega um trabalho, eu posso pegar o trabalho dele e colocar um monte de comentários, né? Os colegas podem comentar o trabalho dos colegas, né? Então fica uma coisa muito mais... E todo mundo pode ver o trabalho de todo mundo e aprender com o trabalho de todo mundo, né? A gente pode colocar um trabalho que cada um vai fazer um pedaço e a turma inteira no final vai virar um todo. Então, se alguém não fez, vai ficar faltando um pedaço daquele todo. Então, tem esse compromisso, né? Essa coisa da escrita colaborativa, de fazer junto, é muito legal, é muito bonito. E na aula, né, naqueles minutos de aula ali, talvez a gente não, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Eu tenho uns princípios que regem minhas práticas, sabe? Que eu fico pensando assim, o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona, como que a gente tem que, né, pensar essa aula. Então, assim, uma das coisas que eu penso é que quem tem que fazer, igual a Ana falou, quem tem que aprender é ele. Essa matéria eu já aprendi. Quem tem que aprender é ele. Ele só vai aprender fazendo, errando, pesquisando, pensando, discutindo. Não sou eu que tenho que entregar isso pronto para ele, né? Então, eu acho que quem tem que fazer é o aluno. A gente tem que cutucar para ele fazer, né? A aula expositiva, pouca aula expositiva, para tirar dúvida, para desembolar o que está embolado, porque eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Esse negócio de professor, que, né, entra às 7h30 e fala até às 9h, acabou, minha missão está cumprida, não é bom, não é produtivo, né? É lógico que é igual a gente aqui, né? Nós estamos dando aula expositiva, mas essa é uma situação, né, pontual. Eu não vou fazer isso todo dia na minha aula, porque não vai funcionar muito bem, não é? O Frené falava que o cavalo só bebe água quando está com sede, né? Qualquer animal, né, gente? Você não vai obrigar o animal a tomar água. O animal toma água quando tem sede. Então, quando você quer que ele beba água, o que você vai fazer? Você vai fazer ele ter sede. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer os meninos terem sede. O que é isso? É a tal da motivação.
Como é que eu vou fazer essa pessoa querer aprender isso? E se ela não quer de jeito nenhum, por quê? O que está acontecendo? Será que isso não tem nada a ver com a vida dela? Ou eu não consegui mostrar para ela que isso tem a ver com a vida dela? Né? Ou então, por onde que eu posso ir chegando para ela perceber que isso tem a ver? Né? Porque a gente chega assim, lê aí, escreve aí, estuda isso aí. Não vou não, ei, eu sou um adolescente revoltado, né? Para que eu vou ler isso que você está me falando? Então, eu tenho que criar essa necessidade, eu tenho que criar alguma coisa ali. E aí existem várias formas, né? De atiçar a curiosidade, necessidade, né? São vários tipos de vaidade, né? E muitas coisas aí para poder trabalhar com esses meninos. O Paulo Freire também, né? Que ele fala do respeito às vivências desse aluno, à realidade dele, partir do que é dele, do que ele sabe fazer, né? Fazer com que ele descubra outras possibilidades, outras realidades, porque não é para ficar no dele, né? O seu universo é esse, mas eu quero te mostrar outros universos. Eu não quero que você fique preso no seu, mas o seu é a sua referência. É a partir dele que você vai fazer as leituras, vai linkar as coisas a partir dele e conseguir montar um repertório maior, né? Então, acho que a gente tem que ensinar autonomia, ensinar a aprender, né? Você tem que saber aprender, porque a gente não, você acha que o tempo inteiro você só vai aprender se você tiver um professor, se você tiver uma aula. Não, ainda mais com a internet na mão. Você pode aprender muita coisa, né? Procurando, né? Mas tem que saber onde procurar. Levantar pergunta, fazer pergunta, né? O Sugata Mitra é um indiano super legal, que ele fala que nós estamos perdendo. As crianças fazem perguntas inspiradoras, né? E ao longo da vida a gente vai perdendo essas perguntas porque ninguém dá muita bola para elas ou ninguém dá muito valor e a gente vai achando que perguntar não é uma coisa tão excepcional, né? A gente não dá valor para as perguntas. E as perguntas são tudo nessa vida, né? É uma motivação, uma pergunta que cai na sua cabeça é uma motivação sua, né? Outro ponto super importante, eu acho que é avaliação. Gente, prova é uma coisa muito maluca, né? O que a prova prova? O que aquele meia hora que o menino faz múltipla escolha está te mostrando? Mostra umas coisas, mostra, né? Mas será que é isso? Será que esse é o único jeito que a gente tem de mostrar que os meninos estão aprendendo? Ou né? Eu adoro avaliação, acho super legal. Já trabalhei Saeb, PISA, tudo que vocês imaginarem, né? Vestibular. É muito legal e mede muita coisa, mas na sala de aula eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes do que ficar fazendo prova, né? Prova todo dia. Agora, avaliar todo dia, toda hora, o tempo inteiro, né? Atento ao processo ali, o que está rolando, o que está fazendo, quem está fazendo, né? Não é aquela pontual da prova, eu acertei, eu errei a múltipla escolha, né? Mas é o processo, é saber interagir com o colega, é saber se eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Se os meninos desenvolveram as habilidades que eu estava, né, pensando que eles deviam desenvolver, e isso é um processo, eu não desenvolvo uma habilidade de um dia para o outro, né? É um processo que você vai trabalhando ali, eu não viro leitor de um dia para o outro, né? Eu não aprendo a fazer inferências de um dia para o outro. Eu aprendo um tipo de inferência no dia, eu aprendo uma habilidade no dia, mas o pacotão, a competência ali, né, e a maturação daquela habilidade, isso aí é um processo longo. Então, assim, a gente tem que saber detectar, né, o que os meninos estão precisando, né, o que falta desenvolver neles, e propor ações para desenvolver, né, para estimular o desenvolvimento dessas habilidades. E aí, nisso, a gente verifica o que está faltando, faz coisas para estimular, verifica e faz coisas para estimular. E tem que acreditar que a gente fazendo isso, ao longo desses anos de escola, eles vão sair diferentes, né? Eu tenho que acreditar que naqueles meses que eu fiquei com ele, esse menino saiu do lugar. Porque se eu acho que eu estou fazendo uma coisa que é legal, que é boa, que é produtiva, que eu estou vendo que eles estão ali engajados, fazendo, funcionando, é porque tem alguma coisa acontecendo, não é? Então, assim, acho que a gente tem que respeitar aí o limite dos professores, dos alunos, o limite dos professores, né?
Cada um vai até onde que dá conta. Eu não posso achar que todo mundo vai chegar no final do ano sabendo a mesma coisa, no mesmo lugarzinho, né? Todo mundo do mesmo tamanho. Né? O conhecimento não é do mesmo tamanho, o conhecimento a gente não mede assim. Né? Cada um vai chegar num lugar, cada um vai chegar com uma bagagem um pouco diferente, mas a gente tem que fazer esse esforço de que para eles conseguirem ir o mais longe possível, sabendo que o mais longe de um não é mais longe do outro. Né? Como é que é a expressão que a Ana falou? Deslanchar e travar. Tem hora que a gente deslancha e tem hora que a gente trava. Não é todo mundo deslanchado 10% e travado 100%, não. Não é 100%, não. Tem hora que eu deslancho, tem hora que eu travo. Tem hora que eu deslancho, tem hora que eu travo. Agora, o professor tem que entender isso. Quando é que eu travei? Travei por quê? Parou por quê? Porque parou. Então, eu vou ajudar. Olha, eu vou ali ajudar a Carla porque ela travou. Por que ela travou? Como é que eu posso fazer para ajudar? Não é? Porque se ele me deixar travada, aí pronto, aí acabou. Mas o papel dele é me destravar, para eu dar uma deslanchadinha. Né? E não travar quem deslanchou, porque tem pessoa que trava quem deslanchou. Não, essa pergunta é agora não. Essa matéria é depois. Isso nós vamos ver depois. Eu acho que você pode até falar que vai ver depois, mas você não pode falar com o outro que ele tem que parar de aprender, ele só pode ler até a página 5, porque é só até a página 5, ninguém pode ler, sabe? Tem umas regras, às vezes, da escola, que o menino não pode ir mais, ele não pode fazer mais. Eu acho que a gente tem que bolar atividade que todo mundo pode ir até onde conseguir ir. Né? E quem não conseguiu, vai até onde deu conta. E a gente vai puxando. Então, peraí, fulaninho só deu conta aqui, ó, de 5 páginas, fulaninho deu conta de 50 páginas, como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos arrumar isso? Por quê? Mas, em compensação, o fulaninho deu conta de fazer um infográfico, o ciclaninho, que leu 50 páginas, não deu. Então, o que é esse fulaninho? Então, eu vou juntar esses dois, porque cada um vai entrar aqui com as suas possibilidades, a gente sabe, a gente tem que pensar as pessoas são diferentes, as pessoas têm habilidades diferentes, né? Então, acho que é legal a gente ser um pouco mais flexível, né? Com isso. Não tem uma competição ali, né? Não é uma corrida que todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. Pode chegar em lugar diferente, não tem problema nenhum. Né? Mas tem que ser bom, tem que ser legal, tem que ser bom para todo mundo. Todo mundo tem que aprender, inclusive o professor. Não fica chato para o professor. Se for chato para o professor, é chato para os alunos. Se o professor estiver entediado. Né? Então, tem que ser legal, tem que ser produtivo, tem que ser interessante para todo mundo. Né? Agora, então, assim, isso aí são algumas coisas que eu fico na minha cabeça, né? São algumas ideias que eu falei, que eu penso nisso o tempo todo, né? Na hora que eu vou fazer as coisas. Agora, o ensino à distância, ele tem umas limitações, né? Por exemplo, aquela coisa de conversar na cantina, né? Na hora do intervalo, na fila da cantina, né? De paquerar a coleguinha. Tem umas coisas que são mais complicadas no ensino à distância. Né? Não dá para dar aquele abraço que a gente dá no corredor, encontrar com aquele colega da outra disciplina, mas dá para fazer um monte de coisa legal também. Né? Então, tem essa coisa de postar e todo mundo ver, compartilhar com os colegas, todo mundo pode comentar, discutir, né? Eu já escutei aluno falando, inclusive minha filha fala, mãe, eu acho que no online a gente fica mais próximo do professor, porque na sala, se eu estou sentada, eu fico com vergonha de falar, de perguntar. Agora aqui, parece que ele está aqui para mim, ele está dando aula para mim, então eu tenho coragem de perguntar. Eu posso perguntar no chat, eu posso perguntar né, abrir meu microfone, levantar a mãozinha. Então, eu sinto que ele está dando aula para mim. Olha que legal isso. Né? Você achar que o professor está ali para você, que você tem mais... fica mais fácil para você perguntar para ele, interagir com ele, né? Ou com os colegas. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? É muito legal que eles vão fazendo conversa paralela. Eu tenho uns alunos que são iguais da Ana, assim, não aparece muito no chat, não, no vídeo, não. Mas o chat pega fogo. Então, assim, eles não estão aparecendo com as câmeras, mas eles estão ali no chat, perguntando, falando coisas, né? Ou, às vezes, liga só o áudio. Então, é muito interessante isso, né? Trabalho em grupo, eu acho que trabalho em grupo online é super... Né?
super produtivo, porque ninguém tem que sair de casa para encontrar colega, a gente encontra aqui, conversa aqui, você abre um Google Docs, todo mundo anota, sabe? É muito mais fácil, assim, eu acho, né, para trabalhar. Eles podem produzir áudio, vídeo, animação. Você já tentou produzir um áudio em sala de aula? Eu já. É um caos. É um caos, porque é aquele tanto de grupo falando ao mesmo tempo. Aí tem um, professor, eu vou lá fora, tá? Professor, eu vou lá no corredor. Aí o corredor vira um caos, aí o colega da gente reclama que o corredor está um caos. Então, assim, é inviável. Agora, gravar um áudio, gente, em casa, é ótimo, tranquilo. Você pega o seu celular, puf, puf, gravou, está pronto. Né? É lógico que tem essa preparação, né? Eles têm que preparar, eles têm que escrever esse áudio, eles têm que planejar o áudio. E isso você faz aí no Google Docs, você faz numa chamada de vídeo que a gente está fazendo, é muito tranquilo, é muito legal. Né? Você tem os equipamentos todos ali, o editor de áudio, o editor de vídeo, fazer uma animação, tudo é muito mais tranquilo em casa, né? A divulgação também dos materiais, porque antes a gente fazia, os meninos faziam o trabalho, dava para o professor corrigia e devolvia. Cada um guardava ou jogava fora. Agora não, você pode fazer e o trabalho fica ali para um monte de gente ver, de verdade, né? É coisa de verdade. Não é coisa que eu vou fazer, professora, dar nota. Eu vou fazer porque eu quero que as pessoas aprendam sobre isso, eu quero que as pessoas reflitam sobre isso, eu quero que as pessoas vejam o trabalho que eu fiz. Tem um trabalho lindo que foi feito pelo Eduardo Henrique Sampaio e a Rayane Tomasi, que são 2 professores de inglês. Aí, na época lá do Black Lives Matter, né, do George Floyd, o assassinato lá do George Floyd, aquela confusão, aquela onda de protestos, né, em 2020, e aí eles trouxeram essa discussão para a sala de aula e discutiram várias coisas com os alunos sobre preconceito, sobre racismo, né, a cultura afro no mundo inteiro, para onde, né, bom, essas coisas, os movimentos migratórios e tal. E, no final das contas, os alunos geraram um Padlet, né, que é um mural. É um mural, e cada um pesquisou um negro, um livro, né, um escritor negro, um artista negro, um cantor negro, uma poetisa negra, sabe, assim, vários filmes, né, sobre mulheres negras, filmes sobre tudo, racismo e movimento negro. Mas, gente, ficou um negócio lindo. Depois eu ponho no chat aqui para vocês o link. Porque ficou um trabalho lindo, todo em inglês. Os meninos escreveram tudo em inglês, com imagem. Então, eles combinaram lá como é que seria mais ou menos o roteiro, o que os meninos iam ter que fazer, tudo combinando com a galerinha. E ficou uma coisa espetacular, que é um Padlet que eu já fui várias vezes e que toda hora eu vejo uma coisa que eu não vi e que dá vontade de pegar cada post daqueles meninos e ir lá. Eu quero ler esse livro, eu quero ver esse filme. E a gente vai lá, nossa, eu assisti esse filme, é muito legal. É isso mesmo que eles falaram. Nossa, esse fulano de tal é bom demais. Realmente, eles têm razão, esse cara tinha que estar aqui. Nossa, essa mulher é incrível. Né? Ou eu não conhecia essa mulher, deixa eu ver quem que é ela, deixa eu ir lá, deixa eu ler essa criatura. Sabe, assim, é um mural muito bonito e que é de verdade. Né? Quantas pessoas podem ir lá, se inspirar, conhecer, saber, né? Então dá para fazer muita coisa, né? A tal da aula invertida, né, que o povo fala, eu acho que a aula sempre foi invertida para mim, porque a gente sempre teve para casa, sempre teve que fazer um monte de casa, né? Então, o aluno tem que fazer as coisas. Na sala, a gente discute essas coisas, não é? É muito esquisito, assim, aquela coisa da redação. Você tem lá uma aula de 50 minutos e os meninos têm que fazer uma redação. Até que as coisas se acalmam, você dá as instruções, faz chamada, no final das contas, os meninos têm, no máximo, meia hora para fazer uma redação. Quem é que escreve em meia hora, gente, um texto bom, revisado, passado a limpo? Não existe, não. Isso é delírio coletivo, assim. Não existe isso. Né? A Ana, que trabalha com os processos aí de edição, né? O texto ele tem que maturar na sua cabeça. Você vai escrever uma versão, aí você espera uns dias, escreve outra e faz a revisão.
e pede alguém para ler, dar palpite, depois que o trem fica pronto. Não fica pronto em 30 minutos. Aí a gente dá para os alunos uma ideia muito errônea do que é a escrita, né? Porque tem que descer aquele texto pronto, e aí fica todo mundo com medo de escrever, com medo de ler, né? Os alunos falam assim: ah, professora, o mais difícil é começar. Eu falei, claro, o cara que você começa, o texto está pronto na sua cabeça, ou muito, né? Ou esquematizado. Então, quando você começa, antes de começar, você já tem que ter pensado o que você ia falar, como que você ia falar, qual vai ser a organização daquele texto, qual vai ser a estrutura argumentativa, como é que vai ser. Isso demora, né? É aquela hora que você para e fica lá pensando, como é que eu vou falar? Aí você anota, aí você volta no dia seguinte, lê mais uns textos, você anota mais alguma coisa, e assim o texto vai saindo, né? E a gente ensina para os meninos que o texto tem que sair, igual lá no Enem, que você tem ali aquele estresse, aquela tensão, o negócio tem que ficar pronto rápido. Tudo bem, ali é uma situação, né? Que eles têm, inclusive, estar treinados para essa situação. Mas para quem está acostumado a escrever um texto do Enem é fácil, né? Mas a gente tem que treinar, é a escrita, escrever, 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 né? Escrever colaborativamente é muito legal, né? Eu adoro, né? Mas tem que ter regra, tem que ter etiqueta, tem que saber fazer, né? Você não vai pegar o texto do coleguinha, né? Vamos supor, quando eu e a Ana escrevemos, né? Ou no redigir mesmo que você falou, o que a gente faz? Alguém começa, a gente fala, mas, né, discute o que vai ser, como é que vai ser, qual que é o planejamento, né? E depois alguém vai e começa, e o outro vai lá, mas o outro não vai lá e detona, deleta o que o primeiro fez e faz tudo do zero. Não, tem uma etiqueta aí. O senhor, Ana, ó, eu acho que a gente podia começar desse outro jeito, o que você acha? Né? Ô, Ana, esse pedaço aqui podia ir lá para trás, a gente podia inverter. Ô, Ana, esse trem aqui está esquisito, vamos tirar. Né? O que você sugere da gente colocar aqui? Vamos colocar um exemplo aqui, sabe? Então, assim, e a gente vai escrevendo, falou, ó, eu vou colocar o exemplo aqui, vou fazer. Então, tem uma conversa no texto, você não chega lá e deleta o que o colega fez sem dar explicações, né? Você pode até deletar, mas você vai explicar para ele antes, vai pedir uma autorização para fazer isso. Então, assim, tem uma etiqueta da escrita colaborativa, né? E isso aí o professor tem que ensinar para os meninos, ninguém nasce sabendo. Né, professor? E é legal que o professor pode acompanhar esse processo, né? A gente vai vendo quem que escreveu mais, quem escreveu menos, né? Quem que fez o quê no trabalho. A gente fica lá espionando tudo, né? E isso é impossível no presencial, totalmente impossível, né? Agora tem outros também, muitos aplicativos, né, que os alunos podem usar para fazer textos com outras linguagens que a Ana tinha falado, né? Você vai fazer um infográfico na sala de aula com lápis e caneta? Com caneta e papel? Não tem graça nenhuma, está cheio de aplicativos. Os meninos nem querem fazer isso não, gente. Conta aí, você vai escrever um livro na mão? Você vai pegar um caderno hoje, 2021, você vai escrever um livro, escrevendo tudo na mão, para depois alguém digitar? Não, gente, não existe isso não. Ninguém escreve na mão mais não. Ninguém faz infográfico na mão mais não, né? É muito mais fácil, muito mais rápido. Não, eu também escrevo, mas eu também escrevo, ó. Mas é uma anotaçãozinha, né? É uma anotação, é um lembrete, é uma coisinha, não é? Mas não é o texto que eu estou me baseando para falar com vocês aqui, está aqui do meu lado na telinha, todo digitadinho. Eu não fiz ele no meu caderninho, né? Então, assim, muita coisa que a gente não pode ignorar essa tecnologia, a gente não pode negá-la, não. Tem tanto programa disponível, tanta coisa legal. Então, em vez dos meninos ficarem só no TikTok, a gente tem que mostrar para eles que tem outras coisas. O TikTok é muito legal, tem coisas geniais no TikTok. Vai fazer o TikTok também, mas tem outros também. Tem o Word, você já ouviu falar no Word, né? Você já ouviu falar no Excel? Né? Minhas alunas nunca ouviram falar em Excel, assim, elas não sabem que eu tenho que ensinar a fazer Excel, né? Isso menino de pós-graduação.
porque ninguém ensinou para eles aquela lindeza daquele Excel, que é super bacana para a gente fazer e controlar a vida da gente, né? As contas da gente. Bom, tanta coisa legal que a gente pode fazer no Excel, né? A gente que é pesquisador e tudo, tanta coisa. Então é isso, né? E os podcasts também, gente, eles adoram fazer podcast, né? Agora, então, aí nós caímos numa outra questão, né, gente, que é super mega importante, que é a inclusão. Queremos que eles façam isso tudo, tem muita coisa legal aí para fazer e tal, mas muita gente não tem acesso, e é muita gente não tem acesso, né? E as pessoas precisam ter essa oportunidade para aprender, para acessar, para usar, para conhecer. Computador não é luxo, já passamos dessa fase, não é luxo. Né? Incluir digitalmente não é um privilégio, é um direito. Educação, informação, como diz a Ana, é assegurado na Constituição, né? E tem gente que não, né, fica falando que é luxo, que não... Mas não, tem gente querendo que, inclusive, acabar com a Constituição, mas ainda está vigorando, não acabou ainda não, né? E vamos manter aí nossos direitos. Então, olha, nós temos do Brasil, o Brasil é um país de analfabetos, não sou eu que estou falando, né? Os números do INAP, os números de PISA, os números de Enem, os números de tudo, estão aí para falar, mostrar como é que o nosso nível de alfabetização é muito baixo, né? Então, a gente tem que fazer coisas para mudar essa situação, né? E uma das coisas é dar acesso à informação, né? Água, comida, esgoto, saúde, educação, computador, acesso à internet, tem que estar nesse pacote. Isso faz parte da vida da gente, né? Faz parte da nossa educação. Nós não podemos achar que computador e internet é luxo. Não, gente, é necessidade, é cidadania, é inclusão, né? Agora, sempre tem umas pessoas, uns pesquisadores, que ficam falando que o digital emburrece, né? Que ó, se isso for emburrecer, né? Ó, eu quero morrer burrinha. Né? É muito estranha essa conversa, né? De que as pessoas desaprendem, que elas perdem capacidades cognitivas. Podemos até perder algumas capacidades. Por exemplo, antigamente a gente sabia os telefones da família de cor. Mas eram 3, 4 telefones, gente, né? Era fácil saber de cor. Agora, cada um da família tem seu celular e muda o número de vez em quando. Não faz sentido, gente, né? No celular já está registrado ali, eu não preciso mais ficar né, rodando aquele negócio para digitar o número, ficar apertando o botãozinho. Não, agora está ali, eu só olho o nome, vou ligar para a Ana, puf, clico o nome da Ana. Se ela mudou o telefone, não importa, depois eu vou colocar, não está cadastrado. Né? Então, assim, e aí a gente vai usar os neurônios para outras coisas. Né? A gente vai para... Só para lembrar uma coisa histórica, o livro sofreu essa acusação, né? A escrita sofreu essa acusação lá, né? De que a gente perderia a memória, a capacidade. Sócrates, né? Sócrates falava isso, as pessoas vão perder a memória. A gente vive sociedades grafocêntricas, né? Então é interessante que isso é histórico, é um pouco esperado também, né? E a gente tem que passar desse... não, e super bem lembrado. Então, quer dizer, quem não teve escrita, quem não teve computador, né? Assim, quem tem emburreceu e quem não tem ficou mais inteligente. Como é que é isso? Essa questão na linguagem a gente já tem ela bem resolvida, né? Que o fato de você ser alfabetizado não significa que você vai ser mais inteligente ou mais burro, não, né? Significa que você vai ter um acesso a uma coisa que o outro não vai ter, mas não é questão de ficar burro inteligente, não. É outra coisa, é outra parada, né? Então, assim, a gente não pode ficar caindo nessas conversas, não, elas são meio estranhas, né? Os argumentos são esquisitos. Né? Eu estou falando de livros, por exemplo, como do Nicholas Carr, The Shallows, né? Da Mariana Wolf, que foi traduzido no Brasil, que todo mundo cita e fala dele, né? O Cérebro no Mundo Digital. Eu acho que a gente tem que ler esses livros, sabe? Assim, ler para entender o problema, ler para ver que isso pode acontecer, né? É uma possibilidade. Então, ler para entender o problema e fazer coisas que vão evitar, né? Porque aí eu acho que tem que
A gente tem que trabalhar com uma educação digital. Aqui, você não vai ficar o dia inteiro lendo WhatsApp, não, tá? Você vai fazer outras coisas na sua vida também. Vamos fazer aqui, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um áudio, vamos sair, vamos passear, vamos jogar bola, vai tocar um instrumento, né? A vida tem que ser equilibrada. O desequilíbrio é que é complicado, né? A pessoa desequilibrada. Se você ficar só jogando bola, também vai ficar ruim. Se você comer só salada, também vai ser ruim. Né? Se comer só fruta, vai ser ruim. Você tem que ter uma dieta equilibrada, você tem que ter uma cognição equilibrada, você tem que ter o mente e o corpo sãos, né? Já diziam lá os nossos amigos, mens sana, corpore sano, não é isso? Então, é tudo, é um pacote. A gente tem que desenvolver muitas coisas, né? Mas esse negócio de ficar burro porque tem acesso à informação, eu nunca vi isso. Quanto mais acesso à informação, acho que mais a possibilidade a gente tem, né? Mas realmente é uma questão para a gente pensar, como? Como? Eu não posso negar esse acesso a uma minoria, aliás, como é que é? Uma minoria, como é que é? Uma maioria minorizada, né? Eu tenho que dar esse acesso para todo mundo. E isso vai ter impactos? Sim, vai ter impactos. Mas eu tenho certeza que são impactos muito mais positivos para quem tiver. E quem não tiver vai ficar aí para trás, né? A gente está vendo isso nessa pandemia. Que o privado não parou e o público parou. E aí, como é que fica? Os alunos do particular continuaram sendo alfabetizados e o do público não. Muitas escolas públicas... Eu tenho uma colega que dá aula nas duas redes. Ela dá aula numa escola particular e ela é alfabetizadora. Ela falou, Carla, eu não sei como é que vai ser, porque os meninos da escola particular continuam tudo praticamente normal. Os da pública não, porque eles não têm acesso. Como é que eu vou alfabetizar um menino pelo WhatsApp? Não existe isso não, gente. Né? Super complicado, super delicado. Então, assim, Eu vou te interromper só para reforçar isso aí, porque eu acho que é assim, uma coisa super importante que a gente tem que dizer dessa tríade aí, enfim, das várias coisas que eu anotei nesse meu caderno bagunçado aqui, porque, enfim, né, a gente não é ou, né? Eu estou usando o computador e o meu caderno, e a caneta, e o teclado. Juntar tudo isso. Mas, assim, a fala de vocês até agora aqui ao mesmo tempo que me dá, de um lado, são várias coisas, mas ao mesmo tempo que me dá, de um lado, um alívio de saber que tem, né, que eu tenho colegas que compartilham, né, dos meus sufocos, das minhas ideias, vamos dizer assim, mas também, Carla, né, do que tu está dizendo é que tá mais do que na hora de a gente entender que sim, a gente pode entrar na sala de aula só com a voz e ser uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente não pode esquecer que o desenvolvimento do nosso país, ele precisa da tecnologia, ele precisa dessas tecnologias que não são essas aqui, né? Mas que está na hora de a gente pensar que isso é básico, né? Que isso é essencial, não é o emburrecer, não é que o digital, né? Vai não sei o que. Sobre essa do telefone, eu tenho uma bem interessante de exemplo. Que a gente esquece realmente. Eu sei os telefones das minhas amigas lá da infância, né? Eu sei ainda decor, tá na minha cabeça, mas eu não sei o celular do meu filho, porque ele está guardado no meu celular. Aí uma vez uma pessoa me disse assim, ó, pois a gente esquece, um horror, daí se a gente precisa ligar para uma pessoa por causa de uma emergência, de uma coisa, não está na nossa cabeça, está no celular. Daí eu fiquei pensando, disse assim, mas se fosse nesse tempo aí que tu está dizendo, a gente não teria celular para usar numa emergência. Tu ia fazer o que? Sinal de fumaça? Né? Então, quer dizer, a coisa, a gente tem que usar as affordances, né, de cada uma dessas coisas aí. Exatamente, né? E tem que trabalhar, pensar nessa educação mesmo, né? Porque realmente tem fake news, né? É cheio de coisas delicadas, golpes, né? Tem muitas coisas aí delicadas que a gente precisa trabalhar, mas essa eu acho que educação tem que pensar nisso, né, Ana? Sim, e dessas dificuldades, assim, duas coisas que vocês também falaram, tem alguns comentários aqui que eu vou ler aqui também, mas duas coisas que vocês falaram. De um lado, eu vejo uma grande dificuldade em alguns colegas de entender que quando eles recebem o diploma, eu não estou falando aqui, eu estou falando assim, do mundo geral da educação, né? Entender que quando a gente recebe um diploma não significa que a gente não vai mais aprender, né?
Então, que a gente tem que aprender, porque o mundo está mudando mais rápido do que antes, e a gente precisa, né, aprender essas coisas. Isso é um lado. E o outro lado, e vocês também falaram sobre isso, com frequência acontecem essas coisas comigo, assim, a gente tem também uma ideia de que tem algumas coisas que os estudantes já são nativos digitais, que eles sabem tudo, que a gente não tem que... Né? E aí a gente entra na sala de aula e abre o Word e está conversando com eles, ou então até mesmo usando aqui na tela, e aí a gente diz assim, olha, tá, mas assim, ó, não precisa fazer isso aí, usa o pincel. Ou então assim, tu formatou o estilo? E eles não têm a mínima ideia do que tu está falando. Quer dizer, não, a gente precisa também lidar com o aprendizado dessas tecnologias. Né? Não significa assim que porque eles nasceram na frente do computador a gente não precisa trabalhar com eles, né? As ferramentas, as tecnologias, as formas, o como fazer, o como se comunicar, né? Usando essas tecnologias. Então isso é uma coisa que eu vejo com frequência, assim, eu não sabia que existia isso, né? Inclusive programação, né, Ana? Eu acho que... Como é que você nasce hoje e não aprende programação na escola? Né? Eu acho que tinha que aprender. Programação era, né, linguagem de computador, todas essas possíveis aí, né, HTML, JavaScript, eu nem sei mais o que tem de moderno aí, Unity. Os meninos tinham que aprender alguma coisa, né, básica, assim, de programação. Então, a gente É uma precisa realmente linguagem, né? repensar a educação, sabe? Tem muita coisa importante nesse mundo para os meninos aprender, para a gente ficar perdendo tempo com oração coordenada, subordinada, a junta de nominal, o complemento nominal e outras coisitas mais. Pois Mas é, que é assim, outra coisa que vocês falaram, que é aquela... Tá, mas por que eu preciso aprender isso, né? Qual é a necessidade? O que isso vai fazer na minha vida, eu né? tenho que saber sujeito e predicado para poder colocar vírgula no lugar, Exato. né? Mas Uhum. complemento nominal e adjunto nominal, para que serve isso aí? Que ninguém sabe para que serve. Que ninguém Né? sabe. Outra coisa que eu queria que vocês falassem, eu te interrompi, Carla, mas tu Não, pode mas eu estava pedir a palavra. na última fala, assim, porque o que Tá. eu ia fazer era jogar a pergunta para vocês, né? E aí, para vocês que estão ouvindo, aí, o que nós temos? Porque, para mim, nós temos muito pouco ainda. A gente ainda precisa avançar muito, mas eu sei que tem professores fazendo trabalhos muito legais, né? Quem tem condição está fazendo muita coisa. Eu espero que, quando a gente voltar para o presencial, a gente não descarte, né, essas coisas todas que todo mundo aprendeu, né? Que a gente faça essa demanda que a Ana fez de mudar o ambiente escolar, mudar a arquitetura escolar, né? Mudar os espaços, né? E mudar o currículo também, né? Então é isso aí, fica aí para vocês o que temos aí, como é que está rolando. Outra coisa que eu também acho muito importante que vocês duas comentarem é a questão do discurso, que é como a gente fala sobre isso, né? Porque a gente não se dá conta que o discurso ele age, né, sobre o mundo e muito, né? Muito. Então assim, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, tem uma universidade aqui no Sul que nunca usa a palavra EAD nos seus cursos. Aí você entra lá e mas não é, entende? Porque ele usa online, entende? Fala outras coisas. Então, assim, às vezes a gente cria certos preconceitos com algumas palavras, né? Ensina à distância, fica assim, ai, mas a distância é coisa horrorosa, né? Mas o problema é que a gente vilaniza, Carla, que é uma coisa que vocês falaram, né? O bom, o ruim, a gente vilaniza aquilo que a gente desconhece. É. A gente não conhece, a gente tem medo, a gente não consegue aprender e aí a gente vilaniza. Né? Então, assim, tem uns problemas em relação a isso. Eu vou ver o que o pessoal está escrevendo aqui, porque eu já vi que tem vários comentários. E também pode enviar perguntas já, né? Que tem uma sessão só para isso. Gente, tem muita coisa aqui. Vou ver se eu consigo dizer tudo. A Marília fez uma A pergunta. Marília está aqui, ela está lá fazendo colocações aqui. Parabéns a todos. O foco é quem aprende, diz Magda Soares.
apresenta um e-book sobre a temática, saiu agora, está quentinho como pão de queijo. Aí colocaram aqui, foi a Ana Carolina que colocou aqui. Eu botei o link do Redigir, né? Excelente fala sobre avaliação. Na escola é o assunto que mais causa desconforto, é verdade. É um eterno problema que a gente tem, tanto no presencial quanto no virtual, mas eu concordo. E tem uma coisa que eu acho que também tem que dizer. Os alunos, às vezes, não se dão conta, às vezes eu falo, eles ficam assim, ó, em estado de choque. Quando eu digo assim, gente, sabiam que lá no Moodle eu tenho uma coisa que é... eu vou lá, tem um espacinho lá, e eu fico sabendo, assim, tudo que vocês clicaram, o tempo que vocês ficaram na atividade, né? Se vocês viram, não viram, está tudo lá. Eu faço relatórios, e eles, né? Quer dizer, facilita um bocado, né? Não tem aquilo que a Carol falou assim, a Ana falou, entregou um trabalho, então, mas entregou? Tá lá, gente. No Classroom também, a gente tá lá, né? A gente consegue ver, né? Então, que mais aqui? Adoção do livro didático na escola pode ser um aliado para o ensino, uma tentativa de personalizar o ensino, Carla? Pergunta para ti. Adoção do livro didático na escola pode ser um aliado e uma tentativa de personalizar o ensino? Acho que a Carla caiu, trancou. Não sei, está nos ouvindo, Carla? Eu acho que a Carla travou. Ela travou, né? Não deslanchou. Eu queria ver o que ela vai falar. Eu acho que quem personaliza é o professor, né? O livro como o nome diz, né? Personaliza. Mas vamos ver o que a Carla vai dizer. Vamos ver se ela vai conseguir voltar aí. Carla. De guia, né? Volta. Ela saiu. Ela vai voltar. Voltar daqui a pouquinho. Eu não vou passar para baixo, porque eu não quero perder aquela pergunta ali. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Outra coisa, Ana, será que quando voltarmos para o presencial, não, porque assim, eu já ouvi muita gente, tu que dá aula na educação básica, que é uma coisa que eu te invejo muito, porque eu só entro na sala de educação básica para os meus alunos dos estágios, né? Então, nesse sentido, eu te invejo, porque tu pode falar, como se diz, de cadeira, de classe, né? Mas será que tem gente que não vai voltar para pedra lascada? Eu estou fazendo a brincadeira aqui, né? Eu acho que tem, e acho, inclusive, que tudo favorece. Sim, aí é que tá, tudo favorece. Voltar, porque o esforço de mudar é muito grande, né? O esforço, o investimento, e tem uma chance muito grande. A gente é muito conservador nesse sentido, né? Tudo do jeito que tiver, ficar do jeito que está, né? Tem uma inércia. Então, mesmo com essa experiência toda, a gente vai voltar para aquela sala igualzinha, né? Aquela cadeirinha azul, aquela paredinha verde hospital Sim, até porque tem umas salas que ficaram até abandonadas esse tempo todo, então elas estão até assim mais velhinhas, né? Mais largadinhas, né? Chegar lá, qual é um esforço muito grande fazer essa mexida, né? Essa transformação que a gente poderia aproveitar, né? O momento de crise para fazer uma coisa, uma outra, aproveitar para redesenhar, e aí redesenhar uma coisa mais misturada, repensar, porque aí não adianta só repensar se a minha matéria vai usar ou não vai usar mais computador. Tem os tempos, tem que refazer a relação entre os tempos de aula, né? Que a gente sabe que... Hoje todo mundo sabe que o virtual gasta tempo, né? O povo acha que quem trabalha o virtual não está trabalhando. Sim. Todo mundo sabe, o preparo, o tempo para preparar é grande, o tempo de fazer é grande, é cansativo, né? Tem essa coisa o risco de você trabalhar 24 horas, porque você fica conectado e todo mundo fica conectado. Então, é um outro timing, assim, não combina exatamente com o outro. A gente teria que repensar, ou o professor está num lugar ou ele está no outro. Você não pode exigir as duas coisas das pessoas. Né? Tem acontecido umas experiências esquisitas, estão chamando de híbrido, né? Uhum. Mas umas experiências, assim, eu acho que nós, como categoria profissional, a gente tem que ficar bem esperto, porque podem inventar coisas muito bacanas, mas que dobram a nossa carga de trabalho, que já é alta.
Não só dobram a carga de trabalho, como, no fim das contas, não sei se são tão eficientes como aparentam ser, né? Porque fica a gente... coisa jogando muito marketing e pouca eficiência, né? Então, assim, acho que são coisas para a gente redesenhar, mas inteligentemente. O vetor na minha cabeça é melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do estudante, melhorar a vida do professor, melhorar as condições para que todos aprendam. E não ficar inventando coisas que acabam engolindo o nosso tempo, né? A gente não consegue fazer as coisas Sim. bem feitas, né? Ficar exigindo tempo dobrado, porque exigir que o professor trabalhe no virtual e no presencial é tempo dobrado. Tem que ter um jeito de conciliar isso que entenda as affordances dessas duas coisas, né? O que você faz quando está lá e o que você pode fazer mediado por computador. Só que eu acho não, né? Isso é uma realidade, não vou falar nenhuma novidade aqui, mas a questão é muito que se coloca o peso em cima do professor que precisa aprender, né? Precisa rever, né, suas metodologias, muito, na escola também, mas, na verdade, isso é uma questão que é social, né? Que todos nós devíamos estar discutindo, né? Que é a mudança de todo um sistema, de pensar não só ferramentas, mas pensar também currículos, né? Currículos e, assim, quando eu vejo essa coisa da tecnologia na base nacional, por exemplo, me dá uma impressão, assim, de uma utopia, sabe? Eu olho lá e vejo a distância, assim, e eu estou aqui numa escola da rede federal, numa capital, eu estou numa situação até privilegiada, e acho tão longe, né? Eu gosto daquelas ideias e falo, nossa, mas como é que eu vou fazer isso funcionar? Né? Sim. Como é que isso vai rodar, de fato, aqui na minha prática? Eu tento, mas sem a infra, né? Simplesmente não consigo. É um limitador muito importante da minha atuação. Mesmo que eu tenha formação para fazer, mesmo que eu tenha vontade de fazer, né? Mesmo que eu esteja combinada com meus alunos, tem coisa que a gente simplesmente não faz, porque não tem affordance para fazer. Uhum. Sim, até a questão da BNCC está aí uma coisa que é um projeto nosso, né? Que a gente está tá nessa de tentar entender. Realmente tem uma das coisas que eu tenho até discutido sobre isso é o fato de que a gente vai procurar lá na BNCC, a gente encontra lá 60 vezes a menção à palavra mídia e 4 a literatura. Quer dizer, colocou um peso sobre algumas questões que muitas vezes elas parecem ser muito mais meramente tecnológicas no sentido do uso da coisa do que propriamente pensar onde é que está aí, então, a função disso aí, para que isso aí, né, etc. e tal. Então, não é para dizer assim, eu tenho que seguir, mas é o documento que a gente tem que seguir, mas a gente tem que seguir com criticidade também e tentar se adaptar, porque, como tu diz, né, então vai lá, tem lá 1 bilhão de coisas que tu pode fazer em relação com a tecnologia, mas como, né? Com papel e caneta? Né? E eu estou vendo aqui a Débora falando, Débora, eu colega vou ler aqui. Institutos, né? Eu não sei de qual instituto que ela é. Ô, Débora, conta para nós aí. Pois é, o uso de tradutor, né? Do tradutor automático. Esse medo de perder espaço para tecnologia. Tá, do IFSU, legal. Eu não tenho medo nenhum, eu acho que, né, eu não tenho esse medo, porque eu acho que é o contrário, eu sou mediadora dessa história, assim, né? Eu posso entrar lá e usar a tecnologia a meu favor e continuar importante como agente dessa história aí, né? Para começar, eu sou agente, então, diligente também, então, eu acho que fica claro que eu preciso estar ali, que não é tudo sozinho, tudo no automático, né? Mas, de fato, muitos colegas têm medo, né, de serem substituídos. Eu acho que se a gente pudesse ser substituído por máquina, nós estamos mal. Não, eu não acredito. A Carla está aí, a Carla apareceu no chat, ela pediu para Miade. Tá, tem que colocar ela aí, suporte, por favor, colocar a Carla, que está aqui, como speaker. Isso.
Enquanto isso, eu estou lendo aqui, a tecnologia é um caminho de mão dupla, o aluno precisa estar amparado com os recursos tecnológicos, caso contrário, promoveremos a desigualdade. Tem a pergunta do livro, que eu vou votar. Hoje há Siris e atendentes eletrônicas, para quem nós podemos dizer, Siri, liga para Maria, para a padaria, muito bem. E a pergunta é... Ela me... Olha, a tecnologia, né? Às vezes ela nos deixa na mão. Aquele filme, passou já na televisão aberta, aquele Her, né? Que é o cara que se apaixona pela Siri, né? Assim, se apaixona pela inteligência artificial. Pela inteligência artificial, né? Pode ser bom de ver também. Ninguém pode dizer que o cara só se preocupava com o corpo da mulher, né? Exatamente. Ele estava bem interessadamente. Isso é mais transcendental. Né? Carla, eu estava te fazendo uma pergunta, que o Rafael Jacobsen, que é nosso colega aqui, ele diz assim, a adoção do livro didático na escola pode ser um aliado para o ensino e uma tentativa de personalizar o ensino? Está sem som, Carla. Liga o micro aí. Deve estar acontecendo igual aconteceu comigo. Porque ela tá... Não, agora deu. Agora vai dar, eu acho. Oi aí, Carla. Agora sim. Agora deu? Deu. Pluguei. Pois é, o livro didático é uma coisa polêmica, né, gente? Porque ao mesmo tempo que ajuda muito, porque traz pelo menos um pacote básico ali que as pessoas podem usar, né, de material e de sugestões e tudo, ele limita em alguns aspectos, né? Porque é como se todo mundo fosse fazer a mesma coisa junto, né? Todo mundo tem que, naquele ano, cumprir, né, aquelas tais lições, daquele jeito, naquele formato, né? Mas eu acho que é bom, o livro didático é legal, mas o professor tem que saber que ele tem autonomia para mudar as coisas de lugar, para colocar outras atividades ali, para trocar uma pela outra, né? Então, se aquilo é uma base, mas ele vai customizar aquilo de acordo com o que for legal para a turma dele, o que estiver precisando, né? Como diz o Canclini, é uma coleção, né? A gente pode descolecionar. E escolher um livro legal, né, gente? Tem que escolher. Uma coisa que aconteceu uma vez no PNLD é porque tinha coleção 5 estrelas, 3 estrelas, né? Cada as coleções tinham as estrelas. E as 5 estrelas eram mais inovadoras. E tinha lá, vamos supor, as 3 estrelas, não lembro exatamente, que eram mais tradicionais, mas não tinham nenhum problema, mas eram muito tradicionais. E os professores começaram a querer mais essas 3 estrelas, porque era mais tradicionalzinha. E aí as editoras começaram todas a querer fazer de 3 estrelas, porque são as que vendiam mais. Então, as mais inovadoras caíram, porque elas eram inovadoras, e os professores preferiam as mais tradicionaisinhas, assim. Então, acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta na hora de escolher, né? E escolher com consciência, ir lá, olhar aquele livro lá do PNLD, né? Aqueles materiais do PNLD, falando de cada coleção, de preferência pegar o livro e olhar se é isso mesmo que eu quero. Então, e lembrar que o livro didático não é uma camisa de força, ele é só um roteiro, né? Normalmente as escolhas de textos muito bem feitas, né? Nos livros didáticos. Então, acho que eles podem, né, pegar o tema e procurar outras coisas. Eu gosto do livro didático, mas a gente tem que saber usar, né? Usar com sabedoria. Eu vou ler mais algumas coisas aqui, então. Isso aqui é da Marília. Prazer escutá-las. Não entendi bem sobre os conteúdos de Marianne Wolf, por exemplo. Vocês não concordam que o cérebro no mundo digital tem características diferentes do cérebro na apreensão do impresso ou sonoro? Não, o cérebro não. O cérebro é o mesmo. Agora, o que você vai desenvolver com ele? Aí é outro departamento. Agora, se isso é melhor ou pior, depende, gente. Eu acho que o que a Marília está querendo dizer é que cada atividade tem um aspecto cognitivo diferente, mas isso não quer dizer nem melhor nem pior, né? E por isso que eu acho que a gente tem que fazer o equilíbrio, né? Você tem que ter vários estímulos, você tem que fazer várias atividades, você tem que desenvolver
várias habilidades, né? Agora, eu acho muito estranho a gente falar que o computador está emburrecendo, né? Sendo que ele está dando oportunidade para a gente aprender, né? Uhum. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, porque ele é viciante. Dá vontade de ficar nas redes sociais e jogando joguinho o tempo inteiro? Dá, mas você não vai fazer isso, porque você precisa ser mãe, você precisa ser aluno, você precisa ser, né, você é uma pessoa, você tem um namorado, você tem que sair para comprar as coisas da sua casa, você não vai ficar ali viciado, quando você estiver viciando, você começa a preocupar, né? E o vício é preocupante em qualquer situação, a televisão, o ficar parado demais, o fazer demais alguma coisa é o desequilíbrio. É sempre preocupante todo desequilíbrio, né? Nem Então, só acho que brócoli, nem só chocolate. exatamente, né? Nem só Né? brócolis, nem só pizza, ou chocolate. As Tem que, guloseimas são muito... porque Porque claro que não a é, gente quer comer tem que só comer chocolate o brócoli, tempo né? inteiro. O livro é o É, brócoli, né? E o chocolate a é gente... a computador. Não é, né, gente? Não é. Não, É. depende, né? Então, assim, eu acho que é um livro interessante para a gente ver o que pode ser um problema, né? O que pode ser problema? É viciar? É ficar fazendo só a mesma coisa? Ficar com uma tensão, sempre querendo mudar de assunto o tempo inteiro, sempre agitado o tempo inteiro? Então, se for isso, então, peraí. Então, eu vou ter os meus momentos de leitura, né? Eu vou ter os meus momentos de WhatsApp, eu vou ter os meus... É equilibrar, né? Agora, no Brasil, gente, que a gente não tem biblioteca, e você ter acesso à internet é uma coisa fantástica. Porque se a gente tivesse bibliotecas, se a Uhum. gente tivesse museus e Uhum. galerias e acesso à informação em vários lugares, livros, a gente não tem. Então, o acesso que a gente pode ter está ali. É a nossa oportunidade para aprender e nós vamos falar que é ruim? Inclusive a museus, né? Que eu estou aproveitando muito alguns museus agora nesse momento aqui. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tem um monte de mensagem aqui. Vamos ver se eu consigo ler algumas, né? A Marília, então, ela comentou sobre o curso da Malala, que a Malala, no curso da PUC, falou que as mulheres têm que aprender linguagem de computação. Eu assisti esse curso, é muito legal. E é isso aí mesmo. É nessas horas que a frase, a leitura do mundo, precede a leitura da palavra, ganha sentido e significado concreto. Do Freire, né? Quem falou isso foi o Wellington, muito bem. O pessoal está dizendo que ouvir vocês é sempre muito bom, o Vitor Hugo falou. A Orleane está concordando com o Wellington, muitas aprendizagens, encontro potente. A Marília, eu tenho usado o WhatsApp como ferramenta complementar e tenho gostado, né? Ela pergunta se a gente também gosta de usar o WhatsApp. Tem que ter um limite no seu WhatsApp, mas vamos lá, né? Dá para usar para muita coisa mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui, o Rafael. Exatamente, falsa modernidade, sem qualidade de ensino é um castelo de areia, né? Isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Usar a tecnologia a nosso favor. A Débora, né? Que falou aquilo do inglês, a Ana já falou. Deixa eu ver aqui, o que mais? Nossa, vamos ver. De fato, o tempo dedicado à preparação dessas aulas virtuais é muito grande, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Assim como é grande a falta de cuidado dos gestores desgovernamentais. Por isso, devemos pensar muito e ponderar a respeito dessa tecnologia, principalmente no sentido de termos os trabalhos duplicados, de nem todos terem acesso a essa tecnologia de forma igualitária. O que mais? E o pessoal está agradecendo muito aqui, né? Dizendo que está muito, muito legal a fala de vocês, gurias, né? Que estão gostando muito. Do Zap aí, eu lembrei de ontem uma colega muito querida, a Vânia, lá da Federal do Piauí, falou uma coisa parecida comigo, me mandou um áudio falando que ela estava super caótica lá com os grupos de Zap com os alunos. Porque além do grupo, eles começaram a mandar mensagens pessoais, porque eles não querem falar alguma coisa em grupo, aí começa a mandar separado, e aí vira Aí ela perguntou para mim, como você soluciona isso? Como é que você faz? Toda crente que eu ia dar uma solução. Aí eu falei para ela, a minha solução é muito simples, eu não tenho grupo de WhatsApp.
Muito bom. Eu não faço grupo de WhatsApp com os alunos, de jeito nenhum. Eu já não gosto dos grupos da família. Eu fujo de todos, eu saio de todos. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp daqueles assim, se você não entrar, você vai ser demitida, sabe? Ou então, às vezes, grupos temporários. Você precisa organizar alguma coisa e as pessoas precisam conversar rápido. Aí você monta um grupo temporário para uma coisa que você vai fazer e depois aquele grupo se desfaz, né? Mas esses que a gente precisa atender, eles ficam no pé da gente o dia inteiro, se você não, né? Porque aquilo, cada pessoa no seu tempo e todas achando que você está disponível. Então, eu ainda estou num regime de trabalho que eu tenho outros canais de contato. Eu acho que teve professor que não teve saída. Sim. Né, que não é o caso dela também. Uhum. Mas eu sei que muita gente teve que usar o WhatsApp porque foi a única ferramenta possível, porque os alunos tinham um celularzinho lá que dava para usar e acabou virando ambiente virtual. Vê se imagina, né? Ambiente virtual. Mas eu não, eu posso conversar por uns 3 canais ou mais antes do WhatsApp. Até para mim é um caso meio sério, porque como as pessoas estão agora as coisas até já deram uma certa sossegada, mas houve um momento muito mais caótico, né? E as pessoas ainda se ajeitando e se ajustando, e muita dúvida, e muito desabafo, muita carência, aconteceu de tudo, né? E eu me lembro de ter que controlar muito a frequência dos alunos. Assim, se ele sai do ambiente oficial da instituição, eu perco o controle. Então, por exemplo, a gente pedia lá, é claro que teve muita sensibilidade nisso, nós tivemos que flexibilizar muitas coisas, né? Mas às vezes você pedia uma atividade com um prazo, porque para nós os prazos continuam lá, né? Eu tenho prazo para lançar nota, eu tenho prazo para lançar frequência, eu tenho prazo para tudo. Ninguém flexibilizou meus prazos, mas os dos alunos foram flexibilizados em muitas situações. Só que eu precisava ter controle se ele entregou ou não entregou, por exemplo, que no virtual demanda uma coisa que aqui no real a gente recebe aquele monte de redação, bota num plástico e leva para casa. Tem uma coisa concreta, né? Aquele monte de plastiquinho cheio de papelzinho. No virtual você não tem, você não vê. Então você precisa de uma organização virtual mesmo, né? Você tem que ter as pastas com as coisas, com os horários, e aí de repente o menino começa a entregar tudo fora. Um te manda por e-mail, o outro manda pelo não sei onde, o outro manda não sei onde, e aí você fala, tá, mas e aí? O ambiente oficial não registra essas entregas. E aí eu comecei a ter que dar dura neles, assim, só recebo ali. Mesmo que você se atrase, mesmo que você precise de um prazo a mais, você precisa negociar comigo ali, né? No caso, era o sistema oficial lá, que é o CIGA. Senão vira uma coisa caótica mesmo. A gente não consegue controlar tanta gente e nós funcionamos, o vetor deles está virado para nós, né? Então, assim, eles estão achando... É meio engraçado, as pessoas agem como se fossem as únicas. Assim, a gente está recebendo 40, 80, 100, 120, 150. Às vezes o aluno te escreve, está com lá uma dúvida sobre a nota dele, ele te escreve sem se identificar. Ele não fala, oi, professora, boa noite, sou da turma tal, tal período, tal, para você, né? Opa, peraí, já sei. Ele fala assim uma coisa. Professora, minha nota e não o tá... e-mail? E o e-mail que não diz nada? E aí você fala, não, gente, calma, as coisas têm que ter um certo protocolo aqui para a gente fazer isso. Então, assim, eu não gosto de usar o Zap, inclusive acho o WhatsApp dessas coisas todas. Está vendendo pamonha, alguém quer? Ai, Ana, eu vou ser obrigada a te comentar uma coisa, então, tá? Olha a coincidência. Não, olha a coincidência. Eu fiz um textinho para os monitores hoje, rimando, assim, tá escrito aqui até. Olha o caderno, olha o caderno de resumos, Dona Maria e seu José. Eu escrevi assim, ó.
tá na mão do monitor, tá na cabeça do bolsista, sabe? Fiz uma brincadeirinha de som assim. Sabe de onde que eu tirei isso? De um dia que eu estava na tua casa e eu vi o vendedor da pamonha passando. Esse da pamonha é ele aí, ó. Esse da pamonha. Pamonha, abacaxi da massa amarela, vassoura. Esse passa no meio da aula, no meio da palestra. E aí eu me lembrei, eu estava aqui esperando começar contigo e eu disse, como é que eu vou fazer esse negócio para lembrarem que tem o caderno de resumo? Eu fiz uma riminha me lembrando do vendedor da pamonha. Olha o caderno de resumo. Olha o caderno de resumo. Eu Dona Maria São José. O moço da pamonha fazer um backing vocal aqui para mim, eu estava dizendo que eu acho das coisas que a gente tem hoje, o WhatsApp talvez a mais controladora, a mais viciante, esquisita, e eu tenho muito cuidado com o WhatsApp. Eu acho o WhatsApp muito fora de controle. Muito. Eu demorei para entrar. Eu demorei para entrar porque eu fiquei muito cabreira com ele. Há um dia não teve jeito, eu tive que instalar, mas assim, eu acho das ferramentas, eu vou usar assim, mais invasivas. Eu acho invasivo, porque ela fica no seu telefone, se você não tiver controle sobre aquilo, aquilo te controla. Né? Porque as pessoas mandam coisas o dia inteiro, o tempo todo, em todos os horários. Então, por exemplo, outro dia alguém brincou comigo, ficou me ligando e eu não atendi. E aí, quando eu atendi, a pessoa falou, estou até com o celular aqui, que era uma tia minha tentando falar comigo, não conseguia. Aí, uma bela hora, depois de não sei quantas tentativas, eu atendi. E aí ela falou, nossa, mas é muito difícil falar com você no celular. Eu falei para ela, eu trato meu celular como se ele tivesse fio. Ele fica no meu escritório, gente. Eu não ando com ele pela casa. Eu não fico com o celular no bolso para ir no banheiro, para ir para o meu quarto, para ir para a cozinha. Se eu for para a cozinha tomar um café, eu quero tomar o meu café. E eu vou sentar lá e vou tomar o meu café. Na hora que eu entro no meu quarto para dormir, não tem celular, não entra no meu quarto. Ah, mas despertador, eu tenho um rádio relógio daqueles que fica piscando uma bolinha a noite inteira. Eu não gosto, porque você fica sem horário. E se vocês forem ver qualquer dessas matérias sobre sono, vocês vão ver Sim. O que os especialistas dizem sobre sono. Se você leva esse negócio aqui e passa a noite olhando para isso, eu tendo a fazer isso. Então, como eu sei que para mim é difícil, eu tenho que controlar isso de um jeito assim. Fica no escritório. A hora que eu estou no escritório é a hora que eu estou disponível, que eu estou trabalhando. E eu fico o dia inteiro no escritório. Eu não preciso levar ele para tomar café. Né? Sim, aí os alunos, você imagina, uma centena de alunos, cada um com seu problema. Te ligando por vídeo. Hã? Te ligando por vídeo. Imagina, a gente não consegue administrar mesmo, fica muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que pôr uma... É aquele negócio, é a palavra que eu acho boa. A gente tem que desenhar essas relações. Desenhar Sim. Nesse sentido mesmo. Assim, eu trabalho assim. As pessoas têm que saber como você trabalha, porque senão fica muito solto. Gente, já estamos aqui, olha só, já são às 15h30 começam os simpósios temáticos, eu também, e o povo ainda está aqui, mas está muito legal, viu que a gente pensou assim, nossa, é muito tempo, a gente falou, né? Não é não, viu como a gente fica aqui, ó, a gente vai adiante. Eu só vou fazer uma pergunta, assim, ó, porque tem 2 minutos, que é uma coisa que eu fiquei muito curiosa que vocês falaram, que é o seguinte, eu quando estou lá com os meus alunos, 50 alunos na sala, fica as bolinhas, certo? Estou falando isso na graduação. Que eu chamo de MMs, né? Eu disse, putz, eu olho para aquilo e falo assim, lá vou eu de novo dar aula para MMs, sabe? Porque fica tudo com as bolinhas com a letrinha, assim. Vocês pedem ou não pedem para ligar a câmera? Porque eu, gente, recebi uma avaliação boa em algumas disciplinas, mas teve um aluno que escreveu assim, ó, professora retrógrada, pede para ligar a câmera. Olha, virou retrógrado isso aí. Ligar a câmera é coisa do passado, galera. Ó, eu acho que lá no presencial, se fosse desenhado, ia ter um monte de bolinha, porque tem uma galera que não presta atenção em nada que a gente fala. Então, a bolinha não me assusta. Para mim, a bolinha existe lá também, só que parece que não, né? E eu não falo não, eu não peço não. Não. Porque eu faço muita gozação com eles por causa disso. Eu tenho 3 experiências completamente diferentes.
O médio não abre, só de vez em quando. A graduação, menos ainda. Eu acho a experiência com a graduação a mais difícil. E após abre. Após todo mundo aberto. Após todo mundo abre. Todo mundo trocando ideia com a câmera aberta. A maioria, né? A maioria, às vezes, por exemplo, o Jameson... problema com a conexão, não sei o quê, a pessoa está no outro equipamento, mas a maioria nunca tive... Agora, essa galera que não gosta de abrir, às vezes não tem condição de abrir mesmo, assim, o espaço que a pessoa está, a conexão que a pessoa tem, então é difícil ficar exigindo isso. E às vezes eu fico de gozação, assim, eu falo uma coisa daquele monte de bolinha, e às vezes eles demoram a responder, fica um silêncio, né? Você faz uma pergunta e dá aquele silêncio. Aí eu falo, pessoal, levanta aí, desliga a televisão, para de jogar, sai desse World of Warcraft aí que eu estou falando com você. Começa a falar um monte de besteira, e aí eles começam a rir, aí começa a voltar, assim. Eu brinco o tempo todo também. Eu brinco o tempo todo. Estou falando aqui ao Jameson, né? O Jameson tem meu aluno, ele está aqui, claro, ele foi educado aqui, ele fechou a câmera, né? Porque ele está aqui acompanhando, mas às vezes ele também não liga a câmera. E eu faço, às vezes, brincadeira com isso, assim, tipo, gente, acho que a melhor roupa para estar aqui na aula hoje é pijama. Quem está de pijama, né? Ou então, assim, quem é que está jantando? Eu ouvi um barulho, estou sentindo cheiro de pizza. Eu falo, pintei o cabelo aí, 1 minuto para pentear o cabelo. 1 minuto para pentear o cabelo, sim. Aí tem alguém aqui, quem foi? Alguém falou, né? O pessoal babando na aula, o cara dormindo. Vê isso mesmo, né? Na aula presencial. O pessoal que está fazendo outra coisa, com o caderno ao contrário, desenhando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Sim, isso não adianta. Isso é uma característica da pessoa e não vai, né? Não vai mudar muito isso aí. Mas, meninas, infelizmente, nós temos que nos cortar. Está muito legal, muito, muito, muito obrigada de coração, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem que fazer de novo, eu acho. A gente vai fazer uma hora dessa, uma coisa para falar só sobre assim, as nossas experiências bem concretas em sala de aula. A gente podia fazer. Eu também tenho muita história para contar, acho que vocês também devem ter. Vamos fazer uma hora dessa, hein? Vamos. Ser professora, né? No ERE, professora no ERE. Vamos lá? Então, gente, vamos para os simpósios temáticos, tem programação ainda hoje. Hoje de noite tem a Lúcia Santaella na abertura, né? Então, assim, tem um bocado de coisa boa. Meninas, muito obrigada mesmo. Beijo. Maravilhoso. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada demais. Obrigada, Carla. Obrigada, Ana. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadíssimo. Tchau.